Agora, João e Maiara também, inclusive eu separei um trechinho de uma coletiva do ministro Mandetta, porque logo depois daquela mensagem semana passada em cadeia nacional do presidente Jair Bolsonaro, muito se falou, já tivemos aí pandemias de HN1, ebola, citaram várias outras doenças que eu não lembro agora no momento, e aí ficou esse impasse, aquele toma lá da cá do que já foi e do que está acontecendo. E aí eu acho que é melhor a gente ouvir primeiro para depois a gente comentar, tá certo, João? Trechinho aí dessa entrevista do ministro Henrique Mandetta. Hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção, esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Eu tenho colegas, eu fui gestor e também enfrentei essa epidemia de H1N1, também tomei providências, mas havia uma diferença enorme, havia um medicamento que todo mundo tinha na mão. Existe uma diferença enorme, porque aquela H1N1 daquela época existia uma perspectiva de vacina, porque era da classe da influenza. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus, ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo. Eu diria todas as estruturas no mundo. E aí, João, uma coisa a gente tem que concordar com o ministro Henrique Mandetta. A gente não tem noção de quantas vidas o mundo ainda vai perder. A gente ainda não tem noção de quando é que esse vírus vai embora, de quando é que de fato vão conseguir criar, produzir uma vacina para que torne as pessoas imunes ao novo coronavírus. A gente não tem certeza de tantas outras coisas que a gente desejaria ter agora, hein? É verdade, a fala do ministro ela é muito didática nesse sentido. E ele chama atenção para um ponto importante que eu acredito que eu, você, a Maiara, tem visto e recebido diariamente pelo WhatsApp e visto também em outras redes sociais, que é a quantidade de, entre aspas, especialistas que surgem, às vezes para confirmar algum dado, às vezes para questionar dados oficiais, e isso, sem dúvida nenhuma, prejudica muito o diálogo sério em torno desse tema. Como você falou, infelizmente a gente ainda não tem prazo para que a vida, vamos dizer assim, volte à normalidade. O que a gente pode observar agora é que a influência desse cenário todo, ele chega forte em todas as áreas, né? Na política, como a gente já comentou há alguns dias, completamente paralisada. A economia, a gente está vendo exatamente essa preocupação muito grande, porque, de fato, muitas famílias já começam a enfrentar problemas financeiros graves, e isso precisa de uma resposta rápida. A prestação de serviços como um todo, até da própria saúde, tem sido prejudicado, porque a orientação é que se procure as unidades de saúde apenas quando se tem aí sintomas graves. Então, as pessoas que adoecem normalmente daquelas doenças consideradas normais, hoje também elas estão praticamente impedidas de procurarem aí um atendimento na rede de saúde. A educação também, porque as aulas estão paralisadas, enfim. É uma série de fatores e de áreas que vêm sendo prejudicadas por esse cenário, e o que a gente espera é que realmente as respostas, se não vir de uma forma tão rápida como a gente precisa, mas que pelo menos sejam buscadas com toda a seriedade que o tema demanda.
participação também, você falou no começo dessa falta de sintonia aí entre o governo federal e alguns governos dos estados e municípios, e a gente percebe também aí, até fazendo esse comparativo com a fala do ministro, que a gente acabou de exibir, essa falta de sintonia, inclusive dentro do próprio governo federal, né? A gente vê o ministro aí defendendo a prioridade também nesse momento do isolamento social, quando a gente vê no próprio chefe maior do governo federal não cumprindo com essas orientações que são do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde também. Então, assim, falta essa sintonia também, e essa cobrança do governador Wellington Dias, ela vem a casar com isso, né, Nájila? A gente vê aí os estados, a gente chegou a anunciar aqui muitas emendas de deputados, de senadores, voltadas para o combate ao coronavírus, e a gente está vendo aí que, pelo menos por enquanto, esses recursos estão chegando muito a conta-gotas, né, como os próprios gestores estão falando. Então, é preciso que essas medidas elas sejam mais efetivas e cheguem com agilidade para que os prejuízos eles possam ser, ao menos, minimizados. E só para completar, João, antes de você responder, eu ouvi também alguns jornalistas do Rio, de São Paulo e de outros estados questionando, inclusive, tanto o presidente quanto o ministro Mandetta, por conta dessa falta de sintonia nessas orientações repassadas pela Organização Mundial de Saúde. O Mandetta disse que, enquanto, claro, o presidente quiser que ele fique, ele vai estar, não só ele, como toda a equipe que ele deposita total confiança nesse momento e até quando isso realmente for exigir a presença deles. E eu, Mayara, em uma entrevista para um colega jornalista de uma outra emissora lá em São Paulo, o presidente respondeu o seguinte, que os ministros, sim, têm uma certa autonomia, mas nada passa sem que o próprio presidente possa dar o aval final. Ele disse, não é bem assim. E aí, João, como é que a gente fica nesse momento? Porque de um lado tem a coerência do ministro da Saúde e toda a sua equipe, e digamos que do outro lado, do lado do presidente Jair Bolsonaro, tem a decisão dele e ponto final. A indisciplina. É verdade. É verdade. E agora essa questão da integração ela é muito necessária, principalmente num momento como esse. Todas as vezes, a gente sabe que o pior dos cenários, do ponto de vista administrativo, que a gente pode perceber, seria uma troca aí nas equipes, não só no Ministério da Saúde, mas também nos governos estaduais, nas secretarias municipais de saúde, até porque a gente sabe que quando entra um novo gestor, obviamente ele tenta ali colocar seu modelo de gestão, e no momento atual não é hora de improvisar, pelo contrário. O momento atual é hora de colocar em prática aquilo que vem sendo planejado. Toda vez, quando alguém assume o cargo, eles sempre dizem, a gente vai ter que trocar o pneu do carro, né, com o veículo andando. E agora, sem dúvida nenhuma, esse seria o pior dos cenários que a gente poderia ter, porque é hora de executar aquilo que vem sendo planejado. Já essa relação do presidente Jair Bolsonaro com a própria equipe técnica do Ministério da Saúde tem a ver com a discussão até onde vai a influência política nas gestões administrativas, né, nas questões administrativas. Obviamente que o presidente foi eleito pela população, foi dado a ele todo o poder para controlar o governo federal. Mas, em momentos como esse, é necessário que o Congresso, que a própria sociedade civil, enfim, que as instituições que têm participado muito, né, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que, de alguma forma, pressionem, né, no bom sentido, não no sentido de tumultuar, mas no sentido mesmo de cobrar dos gestores, e aí eu não falo só do presidente, mas também vale para governador, para prefeito, enfim, para todos os gestores, uma postura de estadista, uma postura que coincida com a seriedade que o momento exige. Improviso nessas horas não faz bem, pelo contrário, é hora de planejamento, de executar aquilo que foi planejado com base em critérios técnicos. Até mesmo a discussão política, no momento, infelizmente, ela existe, mas ela está paralisada e prejudicada também, porque o foco número 1 precisa ser o combate aos efeitos desse vírus e, com certeza, seguir uma cartilha ali do planejamento com base em experiências que outros países vêm tendo, e daí é preciso elogiar também essa postura do prefeito de Teresina em falar na questão da pesquisa por amostragem, né? Isso é um dado importante que deu certo em outros países que conseguiram aí puxar para baixo
o número de infectados, então é hora de seguir um planejamento, e não de ficar improvisando e tentando dar bravata política. João, já que a gente está falando nessa coerência, digamos assim, do ministro Mandetta, eu tenho um outro trechinho dessa coletiva dele, porque, assim, alguns municípios, alguns não, todos os municípios brasileiros tomaram medidas, né? Fizeram decretos, mas alguns diferentes uns dos outros. E sobre esse assunto, o ministro também fala. Ele, inclusive, contraria mais uma vez o presidente. Ele diz que o município que adotou suas medidas, legal, que mantenha suas medidas para que a gente possa evitar o pior que se espera que deve vir. Vamos conferir. Agora é hora de aguardar, vamos ver como essa semana vai se comportar e nós vamos ter nessa semana discussão dentro da saúde para achar os parâmetros. Aqueles que tomaram medidas de acordo com a sua localidade, sem o parâmetro, usou o parâmetro próprio, utiliza o seu parâmetro, que nós vamos construir um consenso para nós podermos andar. Fazer movimento assimétrico de efeito manada agora, nós vamos daqui a 2 semanas, 3 semanas, os mesmos que falam, vamos fazer uma carreata de apoio, os mesmos que fizerem vão ser os mesmos que vão estar em casa. Não é hora agora. Não sei como que a gente vai organizar, porque temos, nenhum país passou por isso, a epidemia nossa de gripe. Gripe de H1N1, gripe de influenza A, influenza B, nós estamos entrando nela agora. Os outros países estavam saindo do pico deles quando entrou o corona. A nossa não. A nossa, nós estamos entrando no nosso pico e estamos entrando com o corona junto. Porque primeiro foi no hemisfério norte, eles estão indo agora para a primavera deles, eles estão indo agora para o verão deles, nós estamos entrando no nosso outono, e ali na frente é o nosso inverno. Lembrem-se, nós estamos no mês de março, o nosso junho, o nosso julho, é o mês de pico no sul, Carmen Zanotto.